Mercado do futebol, galera, vamos lá. Mercado do futebol. Lucas Paquetá rejeita 3 propostas da Premier League e aguarda o Flamengo. Vamos lá. De acordo com informações do jornalista em inglês, eu não sei como se pronuncia o nome dele, tá? Graham Bailey. Eu não sei se é assim, mas enfim. Lucas Paquetá rejeitou a oferta do Chelsea, do Aston Villa e do Tottenham, de acordo com o jornalista britânico. O motivo é que o meia da seleção brasileira deseja se transferir apenas para o Flamengo. E também, de acordo com o que foi apurado ao longo do dia de ontem, aí várias fontes trouxeram essa informação, Paparazzo Rubro-Negro, Vene Casagrande, enfim. Vai ter uma reunião do Flamengo a respeito da contratação Lucas Paquetá. Uma reunião para o Flamengo ir lá e fazer a proposta atrativa, né? Uma proposta que seja atrativa ao West Ham. E que o Lucas Paquetá quer voltar para o Flamengo e está definido, é o Flamengo que ele quer. Até por isso surgiu essa notícia aqui de prováveis equipes que queriam contratá-lo, mas já foram descartadas pelo staff do atleta. Então vamos observar aí quais serão os próximos movimentos. Lucas Paquetá no Flamengo e ele não quer mais nenhum outro clube. É isso aí, nação. Os créditos na descrição para o Opina Porco e deixa o palmeirense falar. Convido a você, se for novo, a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Michael saindo para o Santos, Andrew chegando no Rio de Janeiro para assinar o contrato de 4 anos. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Convido a você a ficar conosco até o final, beleza? Vamos reagir aqui agora a outro palmeirense falando sobre o nosso Mengão. E falando em Paquetá no Flamengo, é o seguinte, a gente já noticiou aqui, Paquetá e Flamengo estão acertados, tempo de contrato, salário e tal. O problema está de estar lá o West Ham liberar aí o Paquetá, né? E o Flamengo espera que mais numa rodada de negociações aí, os caras diminuem a pedida aí, né? A pedida inicial aí do West Ham é 60 milhões de euros, cara. É dinheiro pra caramba, cara. E o Flamengo, segundo reportagem do GE, pretende meter 40 milhões de euros. É aquele negócio, né? O Paquetá teve na mira do City. Se não fosse aquelas palhaçadas lá de investigação contra ele na questão das apostas, né? Que não foi provado nada, né? Tinham evidências, não sei o quê. Fuderam com o cara, 3 anos que ferraram com o cara praticamente, né? Não foi pro City, deixou de ganhar dinheiro, tanto o West Ham quanto o Paquetá deixaram de ganhar uma grana federal por causa disso aí. Eu imaginava que ia ter algum processo contra a Federação Inglesa, pelo jeito até agora nada. Então, aí os caras não vão querer perder, né? Lembrando que eles pagaram, acho que pro Milan ou pro Lyon na Itália, quanto o West Ham pagou 61,2 milhões de euros pelo Paquetá. E aí nada mais, né, razoável que tentar pegar aí quase que a totalidade do investimento que foi feito. Lembrando também, né, seu West Ham, vamos falar a verdade, né? Fez investimento lá atrás, né, cara? Hoje passou quantos anos? Ah, mas não é culpa, cara, passaram-se os anos, cara. O jogador, quanto mais vai passando o ano, mais ele vai cair no valor. Não importa que ele seja tão bom ou tão ruim, independente da técnica dele. A idade é muito preponderante nisso aí. Se o cara for muito bom, ele vai perder menos valor. E se ele for um cara bom, ele vai passando os anos e vai perdendo valorzinho também. Não tem jeito. Não tem como. Se o cara, às vezes, é excepcional, vale 200 milhões de euros, aí lá, quando ele está com uns 30 anos, ele vai valer 120, 100. Não adianta. Não vai valer os 200 milhões. E a mesma coisa o Paquetá. Já está com quantos anos já? 20 e tantos, né? Já perdeu aquele time dele que ele poderia ser vendido por uma grana absurda que era lá para o Manchester City, né? Mas aí teve essa atrapalhada aí nos planos. E agora o Flamengo está tentando aí pagar no máximo 40 milhões de euros, não sei de que forma. Na reportagem do GE aqui, que a expectativa do Flamengo é que os caras diminuam a pedida para liberar o Paquetá, né? 60 pau, 376 milhões de reais, é bastante dinheiro, né, cara? O Flamengo entende que é uma negociação complicada,
Ele é titular absoluto lá no West Ham. Já iniciou 18 partidas pela atual edição do Campeonato Inglês e até agora perdeu apenas 4 jogos da temporada. Tá bem irregular, né? Ele é cria do Flamengo, negociou, o Flamengo vendeu ele pro Milan em 2018, chegou na Itália, ficou 2 temporadas sem o mesmo destaque, daí foi pro Lyon, ele evoluiu bastante, chamou a atenção da Premier League e aí foi onde o West Ham pagou 61,63 milhões de reais, de euros, né? Hoje 309 milhões de reais, né? Uma grana federal. E os caras não vão querer facilitar, não. Então vale aí agora a habilidade, tanto do Flamengo, quanto a pressão do jogador que vai ter que fazer nos dirigentes do West Ham para liberar ele, né? Porque se ele ficar, ele não está com vontade mais. Ele está demonstrando que ele quer ir embora. Está demonstrando que ele prefere ir para o Flamengo. Que teve mais ofertas de time da Europa, ele não quis. Ele quer ir para o Flamengo. Por que vai ficar segurando? Claro que tem a questão financeira, mas será que consegue vender ele por 40 milhões de euros para outro clube da Europa? Ou 50 ou 60? Tem que ver isso, né? Às vezes deixa de vender por 40 agora e depois daqui a um ano não consegue vender mais. Tem que tomar cuidado, seu West Ham. É questão de cronologia. Meu trabalho é fácil porque eu uso... A pressão da torcida do Flamengo nas redes sociais lá do West Ham é gigante, segundo a coluna do Fla. Libere o homem! A galera é foda, bem brasileiro, né? Libera o cara, libera o homem. Aceita a grana do Flamengo. Cadê o Paquetá? São as frases que os caras estão colocando lá nas mídias sociais do West Ham para pressionar também para o Paquetá vir logo para o Flamengo. E o outro atacante que o Flamengo estava em cima aí, estava negociando, foi noticiado aqui também, é o Cauã Elias, do Shakhtar Donetsk, né? O problema é que os caras estavam pedindo 35 milhões de euros e o Flamengo considera que é uma pedida muito alta, não tem o custo-benefício necessário para este valor aí. O Flamengo pretendia gastar com esse jogador, no máximo, 18 milhões de euros, segundo aqui o antenadosnofutebol.com. Então, o Flamengo encerrou as negociações, né, para a contratação do Cauã Elias, que fica lá no Shakhtar Donetsk. E, de acordo com as informações da RTI Sport, a desistência ocorreu justamente depois dessa grana aí que os caras pediram, que está acima do teto do Flamengo aí, cara. E o planejamento do Flamengo agora que estava prevendo um investimento de no máximo 18 milhões de euros pelo jogador e agora está tentando outras alternativas, né? Quem será aí o próximo jogador que o Flamengo vai para cima? E qual o valor que o Flamengo vai estar disposto? Será que apenas 18 milhões ou 18 milhões era por esse jogador específico? Eu imagino que seja por esse cara, né? Avaliar o scout e tal, o que ele faz, o que ele não faz. Não, ó, esse cara vale tanto. Esse aqui a gente dá para pagar. Mais que isso não compensa. Imagino que o Flamengo tenha feito isso. Então, Cauã Elias, fora do baralho aí, fora do Flamengo, não vem mais. O Flamengo estava negociando o Alan com o São Paulo. Porém, o que o São Paulo queria? O Marcos Antônio, lá do São Paulo, que ele não pertence ao São Paulo, pertence ao clube da Itália, não me lembrei o nome aqui agora. Tá? Ele queria o Marcos Antônio, viesse para o Flamengo e aí liberaria o Alan. Eu não sei se ia ter mais custo ali ou não. O fato é que o São Paulo não quis. Segundo o FlamengoRJ.com.br, o ponto de ruptura foi exatamente a exigência do Flamengo para que o Marcos Antônio fizesse parte do negócio. O São Paulo não quer aceitar essa cláusula e as conversas foram suspensas antes de avançarem para etapas aí mais concretas. E com a recusa, o plano do Flamengo de incluir o Alan numa troca complicada e ampliada perdeu força. A diretoria do Flamengo buscava alternativas para ajustar o elenco e viu aí que não deu certo, não teve acordo, São Paulo não quis. E aí o Alan continua com o contrato com o Flamengo ainda até o final de 2027. Está vinculado ao Flamengo. Tá? Então, aí houve também sondagem de outras equipes, como o Corinthians, que estava querendo contratar o Alan, demonstrou interesse, mas aí, cara, aquele negócio, né? Será? Como que vai pagar, Corinthians? Flamengo sempre com o pé atrás e vai sempre exigir garantias, mas garantias fortes, né? De verdade, para negociar qualquer atleta. Essa é uma determinação que tem lá na diretoria do Flamengo e eles estão certos.
né? Vai pegar e cede jogador, aí o cara não paga, aí o cara ainda joga contra você, com aquele jogador que ele comprou de você, mas não pagou, e, sacanagem, né? O cara faz gol contra você, pode te eliminar, como já aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras emprestou o jogador baratinho pro Boca Juniors, lembra? Nunca vou esquecer disso, cara. Merentiel, né? A Merentiel eliminou o Palmeiras da Libertadores na semifinal. Ah, que legal, ó. Olha a burrice, né? Vai burrice, só burrice. Então o Flamengo não tem essa burrice lá dentro da diretoria. Os caras sabem muito bem o que faz, tá? Então, e o Alan, por enquanto, está lá no Flamengo, embora esteja fora dos planos lá do Felipe Luiz, né? Ele não quer, infelizmente. E o Felipe Luiz, com a personalidade forte que ele tem, pode fazer com que a joia do Flamengo, que está na Copinha, que fez gol no Flamengo, os importantes aí no Sub-20, que é o Iago, vai ficar sem espaço no Flamengo. E aí, segundo torcidaflamengo.com.br, o Iago pode ser vendido, está com a venda iminente, porque não tem espaço. O Flamengo comprou o Vitão, o Iago, por melhor que ele esteja agora, nessa fase boa dele, está chamando a atenção de outros clubes também, é uma chance que o Flamengo tem de vender, mas, claro, antes disso, tem que ver se o Felipe Luiz quer contar com o jogador, precisa ou não, mas quase, caso não, acaba vendendo. E eu acho, na minha opinião, vamos falar a verdade, esse é o tipo de jogador que não deveria vender. Eu sei que Palmeiras vende sua joia, todo mundo que vende sua joia, né? Mas aí o Flamengo, que é um time que não precisa de venda para suas receitas, o Flamengo não precisa de venda para suas receitas. Está bem claro já, de uns anos para cá. Então não tem porquê já desfazer do moleque agora. Ah, tem pouco espaço. Cara, a temporada é gigante. Este ano, então, vai ser absurda, né? Porque, cara, nós já estamos aí com 3 campeonatos, vai cruzar um com o outro. Brasileirão, Copa do Brasil, vai vir Libertadores, tudo meio que junto, cara. Vai ser um caos o negócio, né? O Flamengo vai disputar a Supercopa, depois tem a Recopa, e aí não vai precisar de jogador. Você acha que vai ter só lá 2 de cada posição? Não vai, velho. Vai precisar de mais. Então, ainda mais zaga, que zaga é complicado. Mas não, né? Pelo que a gente está vendo aqui, né? Não descarta a possibilidade de vender esse jogador que há um tempo aí já é destaque do Sub-20. O que você acha? Você acha que o Flamengo deveria vender o Iago, deixar ele ali, mesmo que ele fique no banco, mas de vez em quando dar uns minutos para ele, porque uma hora pode precisar, né? Na minha opinião. E você? Bom, falando do Michael está negociando com o Santos, Flamengo está negociando com o Santos, e a chance de dar certo a negociação é muito grande. Por quê? O maior entrave do Michael em qualquer clube aqui de Série A é a questão salarial. O salário dele é considerado alto, em torno de 2 milhões de reais, e ninguém quer pagar o salário. Porém, segundo a reportagem do FlamengoRJ.com, o Michael está disposto a reduzir o seu salário para negociar e jogar no Santos. Essa matéria está trazendo essa novidade aqui, né? A conversa entre os clubes ainda não chegaram a números oficiais, mas a expectativa lá no Santos é de avanço nas próximas semanas, segundo a reportagem. O Michael, que está fora do plano do Flamengo para a temporada, vai haver mais margem para um acordo para que beneficie ambas as partes, como ele está fazendo já, diminuindo o seu salário. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2028, reconheceu publicamente o momento complicado e a vontade de buscar novas oportunidades fora do clube. Ao longo da temporada, começou como titular, mas perdeu espaço após o retorno da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Tá? Então, o Michael, né, tá louquinho aí para encontrar um clube que o receba e o que deixe jogar e dê minutagem a ele. E, pelo jeito, tá perto de fechar com o Santos. Bom pro Santos, né? O Santos tá montando um elenco ali muito forte, hein? Pelo menos no papel, é muito forte. Vai ser um time que vai dar trabalho, cheio de jogadores ali, muitos aí já até um pouco refugados pelos clubes, porém jogadores que a gente sabe que pode render quando quer, né? Se os caras se dedicar, velho, né, vai dar trabalho ali, né? Porque tem um elenco muito bom, o Santos. Dá uma olhada no elenco do Santos pra você ver. Procura aí quem que tá no Santos hoje. Vai dar trabalho. Bom, chegamos aqui
no Marcão, né? Marcão e Gerson. Marcão, Gerson Coringa. Né? É o puta que pariu, né, velho? Cara, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro. Aí deu um discurso forte, emocionado. Falou do pai, da família, né? E muito bem claramente falando sobre em alusão aí à torcida do Flamengo, né? Que existe aí uma mágoa com a torcida do Flamengo. Só que eu acho que a torcida do Flamengo também tem uma mágoa com a família, com o Gerson e o pai dele, né? Não a família do Gerson. Família, mãe, irmão, aí não, né? É o pai que é empresário do Gerson e o Gerson. Essa é a mágoa da torcida do Flamengo. E não tem nada a ver com o que o Gerson falou aqui, cara. O Gerson falando de conhece o pai dele, sempre esteve junto com o pai dele, beleza. Passaram fome, teve dificuldade. Ok, Gerson, a gente sabe disso. Não estamos dizendo que você vai abandonar seu pai, ninguém, e nem seu pai te abandonar. Né? Só que a gente acha, não se trata disso, né? Que várias coisas que ele falou aqui, ó. Vou ler uma parte aqui, tem gente que não gosta que a gente lê, né? Ai, tá lendo, já foi melhor, hein? Tá, tem que ler, né? Tem que ler a notícia para você, depois você comentar. Então, não tem jeito. Ó, ele falou aqui assim, ó. Posso estar passando o pior momento da minha vida, não estar produzindo bem dentro de campo. As pessoas podem me criticar, mas vocês não vão ver faltando respeito com vocês, discutindo com jornalistas, até porque eu sempre respondi em campo e é o que vou continuar fazendo. É um desabafo que eu estou fazendo porque é doloroso ver certas coisas porque as pessoas falam da tua família. Velho, assim, não se trata disso, Jair. Não se trata disso. Não está falando da sua família, está falando do seu pai empresário. Diferente, você tem que separar as coisas. O seu pai como empresário, a gente sabe que é um cara, como é que diz, ganancioso. E ele passa por cima de tudo quanto é coisa para conseguir realizar os negócios que ele quer com você, com o Gerson. Esse é o ponto. Aqui a questão é ética. Não é, eu amo minha família, tá atacando a família. Não. É ética. Porque o Gerson tem aquele histórico, né? Veio pro Flamengo, jogou bem, aí na primeira oportunidade vai embora pro Lyon porque garantiu grana, né? Dinheiro. Volta pro Flamengo, a torcida acolhe com os braços abertos porque ele estava infeliz lá, lembra? Ele estava infeliz, a torcida acolhe, chega pro Flamengo, aí depois passa um tempo, o Gerson tá infeliz no Flamengo porque ganha menos do que os outros jogadores, velho. Menos que, tipo assim, pelo que me consta aqui, que eu me lembro, era 800 mil reais o salário dele. É menor do que a Arrascaeta, menor? Cara, pelo amor de Deus, 800 mil reais. Você quer que a torcida, né, que ganha male 1.500 conto, ganha um salário para pagar camisa, comprar ingresso, ir pro jogo e consumir streaming para ver o Flamengo jogar, para ver os caras jogar? Você acha que os caras vão ficar felizes com as declarações dessas? Entendeu? E aí, na primeira chance que tem de sair do Flamengo de novo, ficou brigando, indo nas redes sociais, falando em podcast que estava infeliz, satisfeito, desceu a lenha no Flamengo. Foi o que o pai do Gerson fez. É uma questão de ética, nada a ver. O empresário, e a gente sabe que o empresário, toda transferência, quando faz a negociação de transferência, recebe uma grana, uma comissão. Então, está muito claro que o pai do Gerson usa o filho, né, para ficar ganhando dinheiro, para lá e para cá. Ele está errado? Não está. Só que da forma como ele fez, né, com quem ele faz, né, no caso do Flamengo, ele não deveria expor tanto assim, né, a intenção dele, porque as pessoas percebem, as pessoas ficam tristes, a torcida é passional, a torcida ama o Flamengo, amava o Gerson, muitos hoje não amam mais por causa disso, porque só que ela imagina que o jogador tem a mesma paixão que a torcida tem. A gente sabe que é uma ilusão nossa, o torcedor, mas a gente imagina, pelo menos, tem que ter um respeito maior. E eu acho que é isso que faltou com a torcida e faltou com o próprio Flamengo. Um respeito maior. O Gerson saiu do Flamengo pelas portas do fundo. Né? Foi lá para a Arábia. Aí não tinha nada a ver com Copa. Bem no ano de Copa, né? Um pouquinho antes da Copa, sabendo que ia ter problema com convocação. Mas foi. Por quê? Porque o dinheiro falou mais alto. É isso que a galera critica. Tá criticando família, amor. Não, nada a ver, gente. É diferente. Então, pelo amor de Deus, né? O que você acha? É isso aí, nação. Polêmica de Gerson, Lucas Paquetá afirmando que quer voltar para o Flamengo e recusando 3 possíveis grandes clubes na Europa. Michael saindo para o Santos e assim, deixando bem claro que ele quer mais oportunidades. Iago, o zagueiro que
e jogou muito ano passado pelo Intercontinental contra o Barcelona e agora pedindo passagem no profissional. E também Endriel, jogador de 24 anos, chegou no Rio para assinar contrato com o Flamengo, é o segundo reforço, 4 anos. Ele que foi revelado pelo Botafogo. O Botafogo estava tentando atrapalhar ali a negociação, mas o Flamengo conseguiu, juntamente com José Boto, a contratação do goleiro, que será sombra, não gosto de dizer isso, né? Sombra de Rossi. Ele será o substituto imediato de Rossi. Ele será o goleiro do Flamengo. Quando tiver oportunidades, isso se Rossi for contundido, lesionado, suspenso ou convocado, ele sim será aproveitado no Flamengo. Jogador novo de 1,89m, 24 anos. Ele chegou no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, até porque Matheus Cunha, logo em junho a julho, ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro de 2025 e o início desse ano de 2026 ele foi para o Cruzeiro de graça. Então o Flamengo precisava sim de um goleiro. Insistiu bastante em Brazão do Santos, mas Brazão demonstrou que quer continuar no Santos porque ele é titular. Se ele fosse para o Flamengo, ele não teria a visibilidade e a oportunidade de ir para a Copa do Mundo nesse ano. Então ele quis permanecer no Santos para ser titular, ter visibilidade e quem sabe ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo. Não queria ser sombra ou reserva de Rossi no Flamengo e foi por isso que ele permaneceu no clube. Então o Flamengo precisou ir atrás de outro goleiro na Europa, José Boto junto com o Felipe Luiz. Ele foi lá, viu o jogador no Gil Vicente, viu uma oportunidade. O goleiro custou 9 milhões, barato para os cofres e investimentos do Flamengo. Esperamos que ele realmente dê o retorno esperado. Ele que veio do Botafogo, foi revelado pelo Botafogo, mas preferiu o Mengão ao invés do Alvinegro. Beleza? Você que é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, deixando mais uma vez os créditos na descrição para Opina Pouco. Deixa o palmeirense falar. Palmeirenses, esses que gostam muito de falar sobre as notícias do nosso Mengão. Muitos deles realmente são coerentes e verdadeiros nas suas opiniões. Beleza? Valeu, nação. Abraço. Até mais.